Olá, meu nome é Cristina Botelho Barra, sou professora do Departamento de Pediatria do FMG e essa é uma aula sobre insuficiência adrenal na infância e na adolescência. Aqui terei como objetivo falar sobre as características gerais da insuficiência adrenal na faixa etária pediátrica e estudar conforme a sua etiologia e causa, então as causas primárias e as causas centrais, chamadas também de secundária e terciária, e vou falar brevemente também sobre as provas diagnósticas na avaliação da insuficiência adrenal primária. Então, sabemos pela aula anterior que a síntese do cortisol, a via clássica, se dá através da ligação do ACTH na célula da adrenal, nas zonas fasciculada e reticular. O ACTH, por sua vez, ele advém de um peptídeo chamado de proopiomelanocortina, que é produzido na hipófise anterior. Temos também proopiomelanocortina em outros tecidos, como pele, intestino, pulmão, no próprio hipotálamo, porém é na hipófise anterior que a proopiomelanocortina é processada pela convertase tipo 1 pró-hormônio, e o que leva à produção do ACTH, Junto com a ACTH, outros peptídeos importantes são produzidos, como a beta-endorfina, que está relacionada ao mecanismo da dor, e um peptídeo relacionado à pigmentação da pele e o equilíbrio do gastroenergético, que é justamente o hormônio estimulador de melanócitos. Assim, o ACTH ele cai na circulação e vai se ligar às células adrenais através do receptor para a melanocortina tipo 2, que já está sinalizado aqui nessa figura, e é como então o ACTH ele vai estimular toda a esteroidogênese. Então essa figura mostra, a partir da parte ali superior à esquerda, a ligação do ACTH ao receptor para a melanocortina tipo 2, vai ativar a adenilciclase e vai promover, então as setas azuis indicam justamente as ações que são mediadas pela ligação do ACTH, então eu vou ter uma captação do colesterol a partir das lipoproteínas. Então o ACTH ele aumenta a expressão dos genes, que fazem a transcrição de proteínas que captam o colesterol. Então o receptor para LDL e a proteína SCA-RB1, que está à esquerda aí da figura parte superior, através então dessa via ou através da produção do próprio colesterol pela via hidroximetil-CoA-redutase, aqui no retículo endoplasmático à esquerda, a parte inferior da figura. Então, tanto a captação como a produção do colesterol são mediados pelo ACTH. E o ACTH também ele vai modular a transcrição de genes para a formação de proteínas que são importantíssimas na esteroidogênese, que é a proteína STAR, que faz justamente a captação do colesterol da parte externa da membrana da mitocôndria para a parte interna, e também dessa enzima, que é a CYP11A1, que é justamente a enzima que faz a clivagem inicial do colesterol. Bom, dentre as características clínicas da insuficiência adrenal primária, eu venho aqui citar a hiperpigmentação, que é claro que tem que ter uma evolução crônica, para ocorrer a pigmentação da pele, e essa hiperpigmentação está justamente associada a um incremento do ACTH e a produção de outros peptídeos que vão estimular esses receptores na pele. Posso ter também depressão de volume, hipotensão ortostática ou hipotensão ao exame, hiponatremia com hipercalemia, febre, dor abdominal, vômitos, diarreia, avidez por sal, um não crescimento, um não ganho de peso, um bebê que não vai bem, um failure to thrive, que é o termo do inglês, e hipoglicemia. A literatura classifica a insuficiência adrenal na infância e adolescência como sendo de origem primária, quando o problema está prioritariamente na adrenal, e secundária e terciária, se ela é de causa hipofisária ou hipotalâmica. Lembrando que os casos em que há alteração hipofisária e hipotalâmica, a causa principal é justamente o uso externo do glicocorticoide, e que, portanto, vai fazer um feedback negativo, suprimindo
o funcionamento da hipófise e do hipotálamo e levando então a essa etiologia terciária. Então, dentre as causas primárias, são inúmeras as causas. Então, recentemente, esse artigo de 2018, né, ele faz uma revisão sobre o tema e há 5, 6 páginas, né, com os itens que causam então insuficiência adrenal primária, que já são conhecidos e bem estudados. Então, é importante a gente conhecer o raciocínio, né? Então, o que pensar, né, diante de um caso de insuficiência adrenal, qual seria o mecanismo que levou a essa insuficiência adrenal. Então, uma normalidade do desenvolvimento da glândula, ou uma esteroidogênese que é prejudicada, ou uma resistência à própria ação do ACTH, ou uma adrenal que sofreu uma destruição progressiva. Então, esse artigo que eu cito aqui embaixo, nesse slide, é um artigo recente desse ano e ele chama a atenção para alguns aspectos genéticos da insuficiência adrenal primária que antes não eram tão bem conhecidos. Então, atualmente, a maioria dos artigos ainda coloca como, além, né, do uso, obviamente, do glicorticoide, a segunda causa, que seria como insuficiência adrenal primária, seria hiperplasia adrenal congênita, né, constituindo cerca de 85% dos casos, né, e obviamente, principalmente a deficiência da 21-hidroxilase, que é muito mais comum, mas também a deficiência da proteína STAR, né, e da CYP11A1, que é justamente aquela proteína, né, que participa da clivagem inicial do colesterol, que levariam a quadros graves e precoces com perda de sal, mas lembrar que a gente tem formas não clássicas, né, da deficiência dessas enzimas e que poderia, então, levar a quadros mais brandos, né. Então, esse artigo faz uma revisão disso tudo e chama atenção de que quadros, principalmente autoimunes, que seriam atribuídos a causas autoimunes, atualmente foram identificadas as causas e que elas são genéticas. Então, algumas delas estão associadas a síndromes, alterações metabólicas, por exemplo, como a adrenoleucodistrofia, né, uma doença já muito bem estudada e descrita, né, na literatura, porém, outras doenças, né, que não têm, não constitui uma manifestação tão evidente, tão clara, que talvez fosse atribuída a um quadro autoimune, na verdade, são causas genéticas, né? Então, esse artigo traz justamente essa noção, né? Que se você tiver algum quadro de insuficiência adrenal primária, você fizer uma investigação para as hiperplasias e esse paciente não se encaixar, né, em nenhum desses diagnósticos, que a gente deve fazer uma avaliação da parte genética, né, dessa insuficiência adrenal primária. Então, aqui eu trago só para ilustrar, um estudo inglês, né, de uma coorte em que eu tenho poucos pacientes, né, e tem pacientes, inclusive, que são correlacionados, né, que são primos. Então, existe esse viés desse estudo, né, porém, esse estudo mostra justamente alguns genes que foram estudados, né, e em causas de insuficiência adrenal primária que não se conhecia o motivo e a maioria dos casos, mais de 70%, se conseguiu estabelecer uma causa genética, né? Então, nessa coorte, é interessante que o maior número, né, de casos foi atribuído justamente a mutações do receptor para o CTH, né? Que a gente mostrou lá atrás, como que ele é importante, né, na ligação e ativação de toda a esteroidogênese. Há também mutações de outros genes, né? Então, o gene associado ao gene DAX1, né, da proteína DAX1, novamente da CYP11A1, também gene associado à síndrome do AAA, né, a lacrimia, a calásia e as alterações de adrenal, e dentre outros genes importantes que foram vistos aí nessa coorte. Então, é claro que eu não tenho aqui a intenção de falar de todas essas síndromes, nem de todas essas alterações genéticas,
mas é interessante que do ponto de vista endócrino, né, que a gente consiga fazer algumas associações entre, por exemplo, distúrbio de diferenciação sexual, crescimento intrauterino restrito e essas alterações genéticas. Então aqui, né, no primeiro quadro, a gente tem o hipogonadismo hipogonadotrófico e a hipoplasia adrenal congênita ligada ao X, né? Então, no paciente que tiver alterações da diferenciação sexual, né, os meninos aqui no caso, né, a gente lembrar dessa causa, né? Ao mesmo tempo, alterações do fator, né, da esteroidogênese, esse fator tipo 1, que é extremamente importante aí na esteroidogênese, na formação da adrenal e na sua diferenciação, também está associada à digenesia testicular, à insuficiência ovariana primária, né, e nesse segundo quadro, as síndromes, né, na verdade são diversas outras, aqui eu citei 3, que estão associadas, por exemplo, ao crescimento intrauterino restrito, né, então, cabe a nós, na endocrinologia, né, diante de quadros de insuficiência adrenal primária, em que há, evidentemente, uma síndrome, a gente tentar fazer esse raciocínio conjuntamente com a genética, mas lembrando que eu vou ter alguns casos em que eu não tenho, né, uma evidência clínica, né, que sugira ou que aponte para um desses diagnósticos e que então a orientação atual é fazer um levantamento, né, dessas principais causas e mutações genéticas. Então, a literatura coloca que o diagnóstico da insuficiência adrenal primária deve ser feito a partir, né, do raciocínio clínico, né? Então, quais são as manifestações clínicas que aquele paciente possui, né, que nos faz pensar em insuficiência adrenal primária, né? Então, isso é o principal, né? A faixa etária, né, de início dos sintomas, se é um quadro congênito, se é um quadro adquirido, isso também é fundamental, né? Além daquelas questões genéticas, né? Se o paciente tem um quadro sindrômico ou não, né? Se ele tem outras alterações, como um CIUR, ou se ele tem alteração da diferenciação sexual, então se ele tem alteração da formação da genitália, se tem uma genitália atípica ou não, né? Do ponto de vista das hiperplasias, né, aquele perfil metabólico, perfil androgênico, né, se há alterações, o próprio teste do pezinho, quando a gente pensa na hiperplasia, né, que pode apontar, além da deficiência da 20-hidroxilase, outros tipos de hiperplasia, né? Mas a gente pode lançar a mão das provas diagnósticas para complementar esse raciocínio clínico. Então, principalmente quando a apresentação, né, da insuficiência adrenal, ela ainda não é tão clara, né? O paciente está estável, então, nessa situação, as provas diagnósticas podem nos auxiliar. Então, apesar da prova estimulada ser o padrão ouro, é muito frequente a gente conseguir estabelecer o diagnóstico a partir do cortisol basal, que vem no limite ou abaixo do limite de detecção, né? E o ACTH basal, medido também entre 8 e 9 horas da manhã conjuntamente com cortisol, acima de 100 picogramas por ml. Aí eu faço aqui uma observação de que a gente sempre busca esses valores, esses limites na literatura, porém lembrar que eles devem ser definidos conforme a faixa etária, lembrando que o cortisol, né, ele está sujeito à variação conforme a idade, né, sexo e fase do desenvolvimento puberal, então não há como a gente definir um único ponto de corte, né? Isso deve ser visto de forma individual. E se o indivíduo tiver outros valores, né? A gente também fazer a comparação entre o basal e a prova estimulada, que seria o cortisol estimulado, né, após 30 a 60 minutos com o ACTH 250 microgramas por metro quadrado. Então, aí existem algumas ponderações nesse artigo com relação aos valores de referência, mas em geral as provas basais, né, elas já são, nos ajudam, né, quando a gente já tem todo um raciocínio clínico constituído a respeito daquela doença, né, que levou à insuficiência adrenal primária.